Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Então, a gente está mais um dia aqui para fazer mais um capítulo do livro de Jó, né? A intenção dessa leitura é trazer um pouco, né, essas lições desse livro para a nossa vida e entender que as coisas não, tipo, a vida dele não foi muito diferente da nossa, né? E as reações dele também não. Porque ele é humano, ele é uma pessoa e ele também precisa tanto de esforço, de ânimo quanto nós, né? Então a gente vai ler aqui o capítulo 4 e vamos ver, né? O que Deus vai falar conosco. Capítulo 4. Ele faz. Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí no sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e eu ouvi uma voz suave que me dizia: Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nós que moram em em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morram sem sabedoria? Caramba, pregação. Olha só, quando Jó começa a falar, né, que foi um erro ele continuar a viver, que ele deveria ter morrido no seu nascimento, Deus encoraja esse homem, né, esse amigo de Jó, que estava ali no meio do seu sofrimento, né? Ele abre a sua boca e começa a dar uma palavra de ânimo a Jó. E começa a falar para ele o seguinte: a sua vida, tudo que você semeou na presença de Deus não lhe dá esperança. Primeiro ele pergunta: se eu falar alguma coisa para você, você vai aceitar as minhas palavras? Você vai me ouvir? Né? Não tem aquela amiga que fala assim: deixa eu te falar uma coisa, acorda pra vida. Você me desculpa o que eu vou te dizer agora, mas você precisa tomar vergonha na sua cara, parar de chorar, se aprumar, se arrume, se organize, mulher. Não tem aquela pessoa que Deus
dá tanta autoridade assim para nos tirar desse lugar de, né, depressão, de mal, enfim. Então, olha que legal, ele levanta-se, né, e começa a lembrar Jó da sua conduta irrepreensível, das boas obras que Jó sempre teve, e ele diz: Isso não te dá esperança? Isso não faz você pensar que Deus está vendo tudo isso e em algum momento vai, né, interferir acerca de você? E é legal porque ele faz começar a conversar sobre Jó, sobre as suas próprias experiências com Deus, né? E ele fala acerca de algo que ele estava buscando respostas. E aí um anjo, né, quando ele fala desse vulto, eu creio que tenha sido um anjo, né? Porque veio em voz suave. A presença trouxe temor e tremor, não pelo pavor de quem poderia ser, mas pela presença que esteve ali com ele. E aí ele fala assim: haverá alguém mais justo do que Deus? Haverá alguém, uma criatura que seja mais perfeita do que aquele que a criou, né? Então, ou seja, você acha que Deus está sendo injusto com você? Você acha que Deus é injusto? Não, ele não é, né? Então ele prega acerca das obras de Jó, dele ser da conduta irrepreensível de Jó. E começa a fazer, querer brotar dentro do coração de Jó a esperança. A gente não fala, a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então ele estava tentando ali, de alguma maneira, encorajar Jó a pensar diferente, a pensar que não foi um erro o que ele nasceu, a pensar que Deus estava com ele, a pensar que Deus era justo, a pensar que Deus sabia da conduta, das obras maravilhosas, né? Que Jó, ele era um cara caridoso, ele era um cara que ajudava as pessoas. A gente vê que ele faz como amigo, descrevendo Jó para nós, que ele era caridoso, que ele era bondoso, que ele ajudava quem estava fraco, que ele sempre tinha uma palavra amiga, que ele sempre ajudava as pessoas, que ele não tinha uma conduta má, né? Ele era irrepreensível. E ele fala, cara, isso não te dá esperança, isso não te fala assim, poxa, eu fiz o bem, né? Ou seja, eu não vivi nessa terra por mim mesmo, mas eu fiz muitas coisas boas para muitas pessoas. Então a minha vinda, a meu nascimento não foi em vão. O que ele faz, queria plantar o coração de Jó, era isso, né? E às vezes a gente acha que por causa de um momento ruim, uma coisa ruim que esteja acontecendo conosco, toda a nossa existência perde a razão perde a razão, né? Por causa do momento ruim, não. A gente também tem que ver que a gente teve coisas boas, que a gente viveu momentos bons, que nós ajudamos as pessoas. É claro que tem pessoas que, né, quando olham para trás, só vê uma vida de ruína, sofrimento e tal, porque tiveram uma conduta ruim, né? Mas isso não quer dizer nada, quer dizer que. Ai, gente, desculpa, tá tão cedo aqui. Isso quer dizer que a gente teve um momento na nossa vida que às vezes pode ter sido um momento de desperdício, mas isso não quer dizer que o nosso futuro precisa ser diferente. Acontece que nós precisamos entender que tudo há um propósito. Deus, ele não é injusto, ele não estava deixando aquilo acontecer na vida de Jó por um motivo bobo. É isso que a gente tem que entender. Deus tem suas razões para fazê-lo, né? E a gente vê no capítulo 1 e 2 que o motivo maior de Deus era porque ele estava sendo confrontado duramente por Satanás. Ele estava sendo ali
desafiado. Oi, filho, mamãe está aqui na sala. Deus estava sendo desafiado, né, por Jó. Então, ali eu acredito que estava tendo uma batalha espiritual sobre a terra muito grande, porque próprio Satanás, devido às obras malignas dos homens, por causa dos homens não, não, não estarem com o coração em Deus, por causa dos homens ser levados a todo tipo de imundícia, né, no coração e ser propenso a pecar em todos níveis contra Deus. Eu creio que Deus chega na presença eu creio que Satanás chega na presença de Deus com o intuito de desafiá-lo acerca da humanidade. Porque se ele estava ali na presença de Deus, ele, uma vez que Deus já tinha expulsado ele do céu, eu acredito que ele estava ali porque foi dado a ele uma autoridade de estar na presença de Deus, porque nós estávamos pecando. Você consegue entender isso? Por causa do nosso pecado, Deus estava sendo desafiado por Satanás, por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado, por causa do nosso distanciamento de Deus, das coisas de Deus, ele estava sendo colocado em xeque. Então, quando Deus olhou para a humanidade, ele viu ele viu Jó, que era irrepreensível. Ele viu Jó, que era um cara acima da média, que era um cara que amava Deus, que era um cara que era fiel a Deus. Então, ali estava a a maneira de Deus de mostrar a Satanás e humilhar a Satanás. Porque Jó era apenas um humano, né? Cheio de falhas, que poderia ser acometido por doenças, que poderia ser acometido por vários tipos de tragédia, e ele foi, porém ele se manteve fiel a Deus. Então ali Satanás estava, na realidade, sofrendo uma humilhação da parte de Deus, e Jó estava sendo usado por Deus para humilhar a Satanás. Então Deus, ele tinha um motivo para isso. E era um motivo em que o nome de Deus, gente, o nome de Deus, a pessoa de Deus confiou em Jó para tal tarefa. Então, Jó, na realidade, ele não estava tendo um sofrimento, mas ele, sim, ele estava sofrendo. Mas nós não podemos ver assim, ali ele estava tendo uma experimentação para viver algo maior. E para que o nome dele fosse reconhecido como talvez a pessoa que mais assim teve problemas e continuou sendo o mesmo. Hoje a gente pode olhar para a vida de Jó, né, conhecendo a sua história e ver que se a gente permanecer fiel a Deus, grande será a vitória que Ele nos dará. Então ele estava tendo ali uma oportunidade de ser promovido e ter o nome dele, a história dele escrita para todas as gerações poderem, né, se espelhar. Então ali ele vem como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, trazendo essa esperança ao coração de Jó. E nós também temos essas formas, né? A gente tem esses amigos, a gente tem essas pessoas, nós temos, às vezes você me fala assim, eu não tenho ninguém, mas você está ouvindo esse áudio, então você tem a mim. Hoje eu estou sendo aqui o seu ele faz, né? Eu estou falando que você tem que olhar para a sua vida, tem coisa boa lá, tem obras boas lá, tem coisas que Deus fez para a sua vida e não tem motivo para você ficar nessa murmuração, não tem motivo para você desejar a morte. A vida, ela é linda, a vida, ainda que ela tenha alguns percalços, Deus traz tanta coisa boa para nós, né? Jó viveu dias de glória, Jó viveu dias muito bons e ele não conseguia se lembrar do favor de Deus, ele não conseguia se lembrar de que Deus, ele tinha colocado, né, Jó em alta, né, como que eu posso, em alto poder, mas quando veio a ruína, quando Deus tirou o muro de proteção de Jó, Jó ele não conseguia olhar, né, essas coisas e pensar, ah, se Deus me colocou nesses lugares,
Deus pode trazer de novo, Deus vai cuidar de mim. Haverá um propósito. Porque, Deus, porque a gente tem essa mania, gente. Quando a gente está no sofrimento, a gente não consegue enxergar além. Então, por isso que Deus muitas vezes usa pessoas de fora para trazer uma nova perspectiva. Não é aquele ditado? Quem está de fora observa mais. Então, é a mesma coisa. Então, a gente vê que, através desse texto, ele faz, sendo essa voz profética de Deus. Eu quero te perguntar, você tem alguma voz profética? Você tem alguém que te traz ânimo? Você tem alguém que muda totalmente a sua visão? Às vezes você está olhando para o deserto, você só vê areia, 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 areia. Aí vem uma pessoa, vem assim, dá uma olhadinha ali. Aí você vê uma palmeira que está fazendo sombra. Você sai correndo para lá e fala, ai, tem sombra aqui, sair do sol. Obrigado por essa voz profética da minha vida. Agora eu estou conseguindo enxergar as coisas de uma maneira diferente. Se você não tem, você tem o canal Encorajando Mulheres, porque aqui a gente faz justamente isso. Tá bom? Gente, comenta nos comentários aí. Comenta nos comentários, foi muito boa. Mas interage com a gente nos comentários, fala acerca das suas dúvidas, esteja você ali colocando também se você teve alguma outra lição que Deus falou com você através disso ou dos capítulos anteriores. Vai lá no capítulo anterior, comenta pra gente, eu vejo todos os comentários, eu leio todos os comentários e quando vocês me perguntam qualquer coisa, eu venho responder. Se for uma matéria nova, a gente traz vídeo novo, então é muito importante que vocês interajam conosco para que a gente possa produzir coisas que vão edificar a sua vida. Amém, amores, flores, também aos rapazes, viu, meus queridos irmãos, que eu sei que também há muitos homens também que se alimentam aqui, que vocês possam ser abençoados. Interagem conosco também, vai ser um prazer ouvir de você seu comentário, sua crítica, enfim, para a gente tentar melhorar tudo e nós também aprendemos muito aqui juntos, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Paz do Senhor.